Olá, vamos fazer uma live com o Renato Cariani sobre o Muscle Contest Nacional que está para acontecer nos próximos dias. Tony Tirado, Jéssica da Costa vai competir. Ganhou o Muscle Contest Ireland 2018. Vamos ver se a gente acha aí o Cariani. E aí a gente já... Olá, Tony, como estás, amigo? Johan Schatz finalmente falou com o Arnold Schwarzenegger. Tati, vi ela em Campinas, se preparando para competir. Vamos falar dos atletas competindo no Muscle Contest Nacional, não só dos atletas da 212, mas também das atletas de biquíni. E aí eu e o Cariani podemos comentar também sobre o campeonato do Arnold, de todas as categorias. Alex dos Anjos entrou aí, vamos falar de você, Alex. O que a gente acha, vamos fazer uma previsão do que a gente acha que vai acontecer no Muscle Contest Nacional. A lista aqui envolve muitas estrelas. Alex dos Anjos é um deles, campeão overall do Muscle Contest Brasil em agosto e fazendo a estreia profissional dele no Muscle Contest Nacional, na 212. Logicamente, o campeão overall do Muscle Contest Nacional ano passado, Fabrício Moreira, também entrando no campeonato. Então, os dois campeões overalls dos Muscle Contest vindo aí para competir. E o campeão overall do Muscle Contest Ireland, da Irlanda, Ole Kiriv, não sei se eu estou pronunciando certo o nome dele, também está competindo. Oliver, da Suécia, está competindo também. Temos também o Tom Aragão, que competiu no Muscle Contest no Arnold. Acho que o alvo dele realmente era o Muscle Contest Nacional, então a gente provavelmente vai ver uma versão melhor ainda do Tom. Tem o Leonardes Cardoza, vi umas fotos dele, e acho que também o Rude Boy, será minha primeira vez arbitrando ele, parece que também é bem grande. Pierre Chamon e o Oliver, eu arbitrei na Irlanda, dois atletas bons, mas acho que isso vai ser uma das competições onde eles talvez não consigam entrar no primeiro confronto, porque acho que a qualidade é muito boa. Lucas Coelho, uma grande oportunidade para ver como que o Lucas Coelho entra na 212, sabendo que ele já fez um evento bem legal lá no Arnold. O Arnold até comentou sobre ele, mas agora realmente acho que a gente vai dar a primeira olhada no Lucas Coelho e ver se ele vai ser competitivo na classe. Em termos de genética, a cintura dele talvez a menor, talvez entre ele e o Alex dos Anjos ali, e ele tem uma quantidade de músculo boa. Não é tão grande como um Fabrício Moreira, como o Ole Kiriv, mas talvez seja o atleta com a menor cintura, com uma simetria muito bonita. Boaz Oliveira entra no campeonato. Acho que ele competia como Classic Physique, entrando na 212. Então nós vamos ver ele competindo. Deixa eu ver aqui, acho que esse tempo todo eu estava esperando. Vamos ver se o Renato Cariani entra aí. Boa noite, Renato. Nossa, meu cabelo tá meio bagunçado. O seu tá tão arrumadinho, o meu tá tudo bagunçado. Boa noite, Renato. Cariani. Boa noite. Não um ano atrás, antes do Olímpia, eu e o Tamer, pelo telefone, conversamos sobre quais shows profissionais nós iríamos investir no Brasil. E tem muitas opções. O Brasil, logicamente, tem o fisiculturismo,
com estrelas como o Rafael Brandão, Jefferson Santos, o James Bond agora acabou de se tornar profissional, e mais outras estrelas, o Júlio Balestrin, e também quem mais competiu recentemente na aberta. Enfim, grandes estrelas, e a gente sempre conta com alguns atletas se tornando profissionais como o James Bond e competindo. Mas não tem uma categoria que o Brasil tem mais talento do que a 212. A 212 tem o Eduardo Correia, tem o Fernando Maradona, tem o Jorlan Vieira, tem o Tom Aragão, tem o Lucas Coelho, tem o Fabrício Moreira, tem o Alex dos Anjos, tem o Thiago Santisteban, tem o Vitor Lima, muitas estrelas. Mas nem todos estão competindo. O que você acha que aconteceu? Bom, primeiro, né? Imagina se todos estivessem competindo, eu acho que seria algo muito mais do que épico. Eu acho que seria surreal. Primeiro, por conta de algumas pessoas. Por exemplo, eu vou dar a minha opinião pessoal, certo? O Brasil, ele já tem, na minha opinião, grandes representantes de cada categoria. Por exemplo, para mim, o Felipe Franco, ele é o grande representante mundial da Men's Physique Pro no Brasil. Só que ele representa a nível mundial. Nós temos hoje o Rafael Brandão como sendo um grande representante da Open do bodybuilding. Nós temos grandes atletas na Athletic Physique, como o Isaac, por exemplo. E na 212 nós temos o Eduardo Correia, que, na minha opinião, até hoje... No Brasil... Aumenta o seu áudio aí. Aumenta o seu áudio, Cariani. O pessoal está falando que eles Melhorou? não estão ouvindo você. Melhorou? Melhorou. Eu disse que, na minha opinião, a 212 tem o maior atleta do Brasil, que é o Eduardo Correia. Eu acho que o Eduardo Correia é o maior atleta do Brasil pela sua história e por ainda estar nativa e em grande forma física. E ele não vai estar na competição. Então, isso é uma perda muito grande. Você sabe por que ele não está competindo? Eu acho que ele ainda não está no auge do seu condicionamento físico. Ele veio de graves lesões. Quem acompanha o trabalho dele, quem é fã dele, como eu sou fã, ele veio de graves lesões. E um atleta do porte do Eduardo Correia, ele precisa e merece estar 100% na competição, né? Até pela história dele. Para mim, ele é o maior e atualmente ainda continua sendo o maior fisiculturista brasileiro. Então, você acha que faltou um pouquinho de tempo para ele entrar na melhor... a lesão, o processo de recuperação e todo o trabalho que ele vem fazendo para chegar no seu auge, para ser o super slice que nós conhecemos do Edu Correia. Ele merece entrar no auge da sua condição física, porque, para mim, no Brasil, ele é the king. E o Maradona? Eu ainda nem falei com o Maradona. E o Maradona? O Maradona, eu liguei para ele hoje, antes de fazer essa live, porque eu sabia que você ia me pegar de surpresa, ia me perguntar e me deixar entender uma situação difícil. O Maradona disse que, por questões profissionais e pessoais, ele não conseguiu se dedicar em 100% na preparação. E logo no começo do ano, ele já percebeu que não chegaria na condição física que precisava, e aí ele abortou o projeto. Jorlan Vieira. O Jorlan Vieira, apesar de eu ser bloqueado nas redes sociais dele, ainda tem que perguntar para o Jorlan por quê. Desde a época que eu fiz um projeto com o Toguro e coloquei o Toguro numa condição física especial, ele me bloqueou nas redes sociais dele. Mas eu nunca tive nenhuma discussão dele. Então eu não consigo acompanhar a performance do Jorlan, apesar de admirar muito a história dele, de vida e o trabalho dele. Mas eu acredito, pelo que eu fui acompanhando, que o Jorlan também não conseguiu aí tempo hábil para o pré-contest dele. O Thiago Santisteban competiu na Irlanda. Ele já competiu em Portugal e ele teve uma apresentação muito boa. Na Irlanda, ele não estava no seu melhor. Eu não tive a oportunidade de conversar com ele no Arnold, mas eu vi ele no backstage e ele estava bem condicionado. Você sabe o que aconteceu com ele? Olha que interessante o Thiago Santisteban. No Thiago Santisteban, eu acompanhei o Horse
no Mister Olímpia do México. No retorno para o Brasil, nós nos encontramos no aeroporto. E ele estava feliz demais com o Muscle Contest Pro 212, totalmente focado em dieta. Não ver o nome do Santisteban na lista, talvez tenha sido o que mais me surpreendeu, porque ele foi um dos que mais lutou para ter o 212 aqui. Realmente eu não entendi. Então, quando eu encontrar o Santisteban, eu vou perguntar para ele. Tiaguinho, eu chamo ele de Tiaguinho, né? Eu conheço o Thiago Santisteban da época que era professor de jiu-jitsu. Ele nem pensava em competir. Eu vou chegar para ele e falar, Tiaguinho, o que aconteceu, querido? Porque ele estava em janeiro, fevereiro, quando eu estava retornando por volta aí do dia 20 de fevereiro do Mister Olímpia Colômbia com o Horst, tanto eu quanto o Horst encontramos ele e ele estava muito focado e feliz da vida. E eu encontrei ele agora na feira do Arnold Classic e ele estava muito bem condicionado. Físico de quem estava próximo de uma competição. Quando eu não vi o nome dele, eu não entendi nada. Não, eu entendo. Logicamente, a pior coisa para o atleta são lesões. Lesões não só atrapalham a preparação, muitas vezes fazem os atletas se aposentarem. O Dorian Yates, logo depois que ele teve o problema no bíceps, ele se aposentou. O Ronnie Coleman teve uma contusão. O Jay Cutler teve uma contusão. E isso criou a aposentadoria, a retirada deles no palco. Então, não só pode atrapalhar a preparação, como também pode definir a aposentadoria. De qualquer maneira, eu estou morrendo de vontade de ver o Alex dos Anjos, o Fabrício Moreira, o Lucas Coelho, o Tom Aragão entrarem no palco na 212. Eu acho que o Tom Aragão vai entrar muito melhor que o Arnold. O show que ele estava realmente projetando era o Muscle Contest. O Lucas Coelho vai dar um show mais uma vez, que ele já deu um show. E o bicho vai pegar entre o Alex dos Anjos e o Fabrício Moreira. Tarek, para você ter uma ideia, o retorno do Alex dos Anjos no Muscle Contest do ano passado foi tão surpreendente, a condição física que ele apresentou foi tão surpreendente que ele virou notícia. Para agravar isso, o off-season que ele fez entre o momento que ele recebeu o Pro para agora foi surreal. Nós acompanhamos ele nas redes sociais, ele chegou a ultrapassar a casa dos 112 quilos em off-season. E com um bom condicionamento físico. Porque até pela tua genética, o Alex dos Anjos, ele não tem grandes retenções de água e gordura. A última vez que eu o vi pessoalmente em off-season, eu fiquei assustado. Ele parecia um atleta open, que pesava 130 quilos. Tamanha qualidade física, profundidade de corte e densidade dele. Agora o Fabrício, eu consigo acompanhar um pouco mais de perto, porque nós treinamos na mesma academia em São Caetano. Frequentemente eu vejo ele lá treinando. O Fabrício tem uma condição física surreal. Eu brinco que ele parece que não tem osso, porque ele é muito grande, muito macio, sabe? Bem denso, enorme. E pesa na casa dos seus 90 e poucos quilos. Então, o Fabrício, além de ter uma linha muito harmoniosa, ele é muito denso, muito grande. Olha, ver esses dois atletas no palco, quem tiver a oportunidade de ver ao vivo, vai registrar um momento épico aqui no fisiculturismo brasileiro, viu? Estava falando com alguns dirigentes da Pro League nos Estados Unidos e eu estava descrevendo a lista dos atletas competindo. E, na minha opinião, baseado no que eu tenho visto nos últimos 12 meses, o Oliver, da Suécia, eu acho que será muito difícil ele ser competitivo. O Leonardes Cardosa pode surpreender, mas acho difícil ele ganhar o campeonato. O Pierre Chamu, da Suécia, eu acho que ele vai ser um pouco pequeno. O Boaz Oliveira é um mistério para mim. Eu vi fotos. O Boaz, dele, eu acompanho ele. O Boaz é um amigo pessoal meu. O Boaz, ele tem uma linha muito bonita. Um encaixe de cintura, uma qualidade física. Ele vai ser, provavelmente, o atleta mais condicionado do palco.
Ele está muito bem condicionado, muito seco. Ele tem uma linha muito harmoniosa. Eu acho que o Boaz vai trazer para a galera que está assistindo e acompanhando um belo show. Como o Lucas Coelho, que arrancou sorrisos do Arnold, né? O Lucas Coelho foi tão ousado na sua apresentação e foi tão bem sucedido que o Arnold se divertiu com a apresentação dele. Existem alguns flagras que foram registrados no Instagram e repassados para o YouTube, onde você consegue ver registrado ali as imagens do Arnold se divertindo com a apresentação do Lucas. Porque o Lucas ele tem essa característica, né? Ele é muito ousado no palco. Às vezes ele é até um pouco agressivo assim no palco com relação aos outros atletas. Mas não é na maldade, é o jeito dele. Ele curte mesmo o palco, ele se diverte e ele é um excelente coreógrafo no palco. Então, o Lucas arranca aplauso de todo mundo. O Lucas Coelho e o Tom Aragão estão competindo. Nós estamos falando deles. As empresas de suplemento estão vendo eles. Logicamente, eles competiram contra caras que eram muito mais pesados. Mas uma das coisas que a gente pode falar sobre os dois é que eles não estão arregando, não estão amarelando para ninguém. Os dois estão competindo, estão entrando no palco. Tenho certeza que eles devem ter problemas físicos, que eles devem ter... Eu falei com o Lucas falou, olha, eu estou tentando arranjar um patrocinador, está muito difícil para mim, mas eu vou continuar competindo. Então, todos eles têm obstáculos e eu estou muito feliz de ver o Lucas Coelho, o Boaz e o Tom Aragão. Você acha que o Tom Aragão, o Boaz e o Lucas Coelho podem ganhar esse campeonato ou não? Ainda vai demorar alguns anos para eles chegarem no nível dos atletas que vão ser competitivos. Olha, eu acho que, considerando uma categoria profissional, todos têm grandes chances. Se você pegar o histórico de competições que eu acompanho há muito tempo do Tom Aragão, o Tom Aragão é um atleta excepcional. Se você pegar o processo evolutivo que eu acompanhei do Boaz, o Boaz vai apresentar um físico que as pessoas vão se surpreender. Porque apesar de ele não ser muito conhecido, ele vai se fazer conhecido. Você atingiu o ponto, Terry. Competir é o que traz visibilidade para um atleta. Competir no Brasil, num evento Pro da 212, é algo raro. Será que esse ano vai ter outro evento Pro 212 aqui no Brasil? Eu acho que não. Então, quem não competiu perdeu a oportunidade de estar próximo do seu público. Porque, digamos que 1.500 pessoas vão assistir. 1.500 pessoas vão filmar, vão tirar foto. Elas têm 100 seguidores, cada uma. 200 seguidores, 300 seguidores, 6.000 seguidores, 15.000 seguidores, 200.000 seguidores. Quantos milhares de pessoas estarão vendo a tua foto e começando a seguir você? Toda vez que um atleta participa de uma competição do nível do Muscle Contest, ele consegue evoluir entre 2.000 até 30.000 seguidores. E isso, por mais que o atleta old school reclama, bate o pé e fala que não, isso é o que traz engajamento para as grandes marcas. As grandes marcas precisam de atletas que tenham o seu trabalho a nível de visibilidade. Porque senão como é que a gente vai expor aqui, ó, os produtos? A exposição de produtos é o salário que você devolve para o seu patrocinador. Se você é um atleta caverna, com 100 seguidores, e que, numa oportunidade dessa, deixa de competir no seu país, depois não reclama quando você não consegue grandes patrocinadores, porque é o momento que você tem para devolver o que o patrocinador quer. Quem tem que incentivar o esporte é o governo federal. E ele, a gente já viu, está sendo muitas vezes mal influenciado por pessoas que estão interessadas em boicotar o trabalho da Pro League por interesses pessoais. Então, contar com o governo agora não é o momento. Então, o que você tem que contar? Com os patrocinadores, as indústrias de suplemento principalmente. E elas contam com você como um atleta que tem a visibilidade. Porque se você não vai retornar nada para a empresa, por que a empresa vai gastar dinheiro com você, meu Deus do céu? Ela paga imposto, ela paga folha de pagamento de funcionários, ela paga a matéria-prima dos produtos, ela precisa ter um retorno. Então, eu acho que um Lucas Coelho, que está na luta, eu acho que um Tom Aragão, que está na luta,
entre outros atletas que competirão também no Muscle Contest amador, que a gente não pode esquecer disso, terão uma baita oportunidade de visibilidade. Muitos atletas nos outros eventos da Muscle Contest saíram de lá patrocinados. Patrocinados. Por quê? Porque a visibilidade dessa competição é muito grande. Para o amador, ele é Pro Qualifier. E para o Pro, nem se fala. Quanto se gasta para você ir, por exemplo, para Nova York, competir num evento Pro? 10 mil? 12 mil reais? Se você pegar 500 conexão e demorar 3 dias para chegar lá, você vai gastar 6, 7 mil reais. Aqui você ia gastar aqui você ia gastar a sua condução, que nem inscrição você paga. Olha, nas últimas 2 semanas, eu tenho assistido a imprensa de fisiculturismo americana. David Palumbo, Bob Ciccarello, Nick Strength and Power, os canais de YouTube mais populares, as imprensas mais respeitadas. Nos últimos 15 dias, adivinha quem é o atleta mais popular nos Estados Unidos? Nos últimos 15 dias, na minha opinião, Rafael Brandão. Rafael Brandão é o atleta mais popular nos Estados Unidos nos últimos 15 dias. Isso somando atletas americanos. Correto. Somando atletas do mundo inteiro, nos últimos 15 dias, tem pessoas fazendo vídeo, controvérsias, se o Rafael Brandão podia ter ganho, se o Rafael Brandão deveria ir para a Classic Physique, quando que o Rafael Brandão vai competir, quantos anos o Rafael Brandão tem, o que o Rafael Brandão precisa melhorar. O Rafael Brandão vai no Olímpia esse ano. O Rafael Brandão, o cara se tornou o atleta mais popular do mundo porque ele pegou 2º lugar num campeonato de grande evidência. O Arnold Schwarzenegger sabe quem é o Rafael Brandão. O Jim Manion adora o Rafael Brandão. Os árbitros adoram o Rafael Brandão. O Steve Weinberger, que é o árbitro central, no jantar depois do show, veio para o Rafael Brandão e falou: eu quero tirar uma foto com você. E como é que o Rafael Brandão conquistou todo esse respeito e essa notoriedade? No palco. Não foi a sobrancelha cabeluda dele que fez ele ser carismático. Foi no palco competindo. Ele não dando ganhou... as caras. Porque teve muito atleta que disse que ia participar do Arnold também não participou. Ele não ganhou o California State, ele pegou 3º lugar. Os árbitros e o público se apaixonaram por ele. Ele não ganhou o New York Pro, mas todo mundo falou que ele deveria estar no primeiro confronto. Ele não ganhou o show em Toronto, mas ele competiu lá. Ele veio aqui no Brasil, deu um show, não conseguiu ganhar, mas todo mundo ama ele. Aqui é caveira de verdade, Cariani. Olha, Tarek, eu acho que a gente atingiu o ponto. E é o conselho que nós damos para os atletas. Querem aparecer, compitam. E, acima de tudo, compitam em eventos que tragam grande notoriedade. Eventos que tenham grande exposição no mundo do fisiculturismo. Nós sabemos quais são os eventos. Nós tivemos um agora, há 15 dias atrás, Arnold Classic. Nós teremos um agora, nesse final de semana, Muscle Contest. Os eventos que trazem notoriedade são eventos Pro Qualifiers e eventos que possuem, de preferência, um show Pro junto. Porque eles viram a atenção do planeta inteiro para isso. Pessoas de Dubai assistirão o confronto da Pro 212. Pessoas da Europa, de outros países da Ásia, da África assistirão. Por quê? Porque é um show Pro 212. O mundo do fisiculturismo se vira. E você estando no palco, como o Lucas, como o Boaz, como o Tom Aragão, como o Alex dos Anjos, como o Fabrício, serão vistos pelo mundo. E aí, de repente, uma pessoa olha lá da Oxigênio e fala: esse cara é bom. Eu acho que eu vou trazer esse cara para o meu time e vou fazer desse cara um atleta competidor em Olímpia. Aí depois vão dizer que foi sorte. Será que foi sorte ou foi coragem? Eu acho que foi coragem. Cariani, quem vai ganhar o show?
Olha, se for para torcer, eu estou numa dúvida cruel. Por quê? Eu sou amigo do Fabrício e eu sou amigo do Alex. E os dois têm uma história de muito merecimento. Para você ter uma ideia, Terry, talvez você não saiba, mas o Fabrício, ele trabalha com o pai numa padaria. Ele acorda às 5 horas da manhã para fazer as entregas de pães nas empresas que têm contrato com a padaria. Ele retorna somente lá para as 8 horas da manhã. Aí ele vai fazer o cardio em jejum e a primeira refeição dele é às 9 da manhã. O menino acorda às 5 e somente depois de 4 horas ele pode fazer a primeira refeição dele. Ele não vive do esporte, ele vive de trabalho duro. E mesmo assim é um atleta pró e está se preparando em condição física surreal. Alex dos Anjos é outro batalhador, guerreiro, que está aí na luta. Apesar de trabalhar, viver apenas do esporte, ser um atleta, também é um vencedor e tem uma história de superação muito grande. Então, os dois são merecedores. Sob condição física, do que eu venho acompanhando, eu não sei se algum gringo vai bater de frente com eles. Existem alguns gringos ali que você citou, que são muito fortes. O Alex, eu vejo ele um passo à frente na questão de maturidade e densidade. O problema é que o físico do Fabrício, ele se transforma muito nas últimas semanas. Então, eu acho que as pessoas precisam estar presentes no Muscle Contest e assistir, porque não tem nada decidido. Nada. Está tudo muito ainda na briga. E eu acho que quem vai ganhar é o público que vai assistir. Vai assistir, talvez, um dos shows mais bonitos que já existiram aqui no Brasil. E que, infelizmente, faltarão muitos outros brasileiros Pro 212 que não puderam estar presentes. Que eu gostaria muito de vê-los lá, mas, infelizmente, nós não veremos. Sim, sim. Eu acho que o Fabrício Moreira, o Alex dos Anjos, eu posso estar errado. O Ole Creve, ele ganhou o overall do Muscle Contest da Irlanda. Você teve a oportunidade de ver ele? Vi. O que você achou desse atleta? Eu acho que ele não ganha dos meninos. Eu acho ele muito bom. Eu acho ele com uma profundidade de corte muito boa. Eu acho ele muito denso. Mas eu ainda acredito mais na linha e no conjunto geral do Alex e do Fabrício. Então você acha que no final das contas, Alex dos Anjos vai se qualificar para o Mr. Olímpia de Las Vegas no domingo à noite? Olha, se fosse para colocar dinheiro, eu não colocaria, porque eu também acredito muito no Fabrício. E você sabe, esses gringos aí, de repente, como ele veio de uma competição agora, ele pode vir ainda melhor, dá para progredir o físico. Então, eu acredito que se você for trabalhar em cima do histórico do que vem acompanhando, seria Alex dos Anjos. Mas eu ainda acredito muito no Fabrício também. O Fabrício é um grande atleta. É que não podemos esquecer de uma coisa, né? Fabrício é um jovem atleta. O Alex, ele é um atleta já com uma maturidade muscular diferenciada. O Alex era para ser pró desde 2012. Desde 2012. Quem acompanha a história do Alex sabe muito bem o que ele sofreu em 2012, o que aconteceu com ele em cima da injustiça. Foi o Fabrício não. Foi suspenso porque foi dar premiação em um outro palco, correto? Sim, ele foi suspenso em dar premiação em outro palco e depois, no próximo evento dele, foram lá fazer antidoping nele. Só nele. Só nele. Entendeu? E mais ninguém. Isso daí quem acompanha a história do Alex sabe. Isso é, no mínimo, revoltante. Revoltante. Então, em 2018, se foi feito justiça de uma injustiça que já se perdurava há 6 anos. Mas o Fabrício é um jovem atleta. É o pró-debut dele. Eu tenho certeza que o Fabrício ainda vai ter uma história muito grande. E vai ter nego de Dubai assistindo esse show. Vai ter gente lá dos Estados Unidos assistindo esse show. Vai ter muitas marcas de suplemento aqui do Brasil assistindo esse show. Então, os atletas amadores aí também estejam bem condicionados, porque nós vamos estar de olho aí nos grandes talentos. O que você vê aí do show amador? Como é que está o número de inscritos aí, Terry?
Estamos próximos de 300 atletas. O que vai acontecer no show amador é que talvez um fisiculturista vai competir talvez na 212, ou talvez o campeão seja um atleta mais pesado do que 212. Então a gente não sabe. Na categoria de wellness, por exemplo, a wellness é extremamente popular, né, no Brasil e também agora na Europa. Parece que a Jane Drieger está competindo e também a Tati Vailan, que ganhou o campeonato da wellness, está retornando. Na Men's Physique, muitos dos atletas que pegaram primeiro e segundo lugar bateram na trave, como Pedro Aires, Lucas Gouveia, estão retornando. E muitas das atletas do Arnold, que pegaram primeiro, segundo lugar, a Carol Martins, que ganhou a categoria dela na Colômbia, está competindo. Então, nós vamos ver os atletas que realmente estavam muito próximos a pegar o cartão profissional e vão ter mais uma oportunidade. Eu acho que as novas estrelas serão reveladas. E talvez a gente veja um novo fisiculturista entrando. Sem contar, Cariani, que nós temos o show de biquíni profissional. Nós temos duas atletas que participarão do show Biquíni Pro. A Etila Santiago e a Fernanda Sadim. Para você ter uma ideia, só do time da Integral Médica são duas atletas participando. Ou seja, esse Pro da Biquíni também vai ser muito legal. Vai ter bons atletas e vai agitar bastante. Lembrando que o show da Biquíni é no sábado, né? A Biquíni e o Bodybuilding amador será no sábado. No sábado. E no domingo nós temos a Classic Physique e o show Pro da 212. Tem muita gente me perguntando quando vai ser o show da 212. No domingo. O Pro da 212 é domingo. Quem quiser assistir é no domingo. E os Bodybuilding participarão no sábado. Nós temos um representante lá do time, que é o Marcelo Cruz, Super Heavyweight. Está muito bem condicionado, está muito bem preparado. Já participou de outro Muscle Contest, bateu lá na trave e tá bem condicionado. Tem um atleta, acho que é da Integral Médica, William Martins. Ele ganhou o patrocínio dele depois que ele competiu no Muscle Contest Brasil. Eu lembro você e o Tomaiolo falando, não, a gente precisa contratar esse cara é gigante. Eu achei ele fenomenal. Eu falei, ele era a minha previsão para ganhar o Olímpia. Exato. Eu falei, no Olímpia ele acabou errando aí no processo de finalização dele e ele não entrou com o mesmo físico que ele entrou no Muscle Contest. E agora no Arnold, ele também não conseguiu repetir o físico que ele conseguiu no Muscle Contest. Não, ele trocou de treinador. Hoje o William Martins, o treinador dele é o Cris Aceto. E o time que ele ficou com o Cris Aceto não teve um tempo hábil para o Cris Aceto entender e compreender o físico dele. Então, o William Martins, em agosto, no Muscle Contest, irá participar. E eu tenho certeza que ele vai vir com um físico renovado. Mas olha que interessante, né? Grandes atletas que a Integral Médica contratou vieram do Muscle Contest. Exato. Por conta justamente do nível de visibilidade que é essa competição. É bem legal. O Tamer falou há um tempo atrás, ser uma estrela no Brasil, você pode ser. Nós queremos que você seja uma estrela no mundo inteiro. Nós já conseguimos isso com o Brandão. Brandão é uma estrela no mundo inteiro hoje em dia. Ninguém pode negar. Felipe Franco é uma estrela no mundo inteiro. Isa Pessini é uma estrela no mundo inteiro. Angélica Teixeira é uma estrela no mundo inteiro. Eduardo Correia é uma estrela no mundo inteiro. Nós queremos que o pessoal veja o Alex dos Anjos, o Fabrício Moreira, o Lucas Coelho, a Etila Santiago, a Lúcia Malavasi, a Malu Duarte, todos esses atletas como estrelas no mundo inteiro. Isso, para mim e para o Tamer, é importante. A Malu Duarte, eu encontrei com ela no Muscle Contest São Paulo. Ela falou, eu não sei se eu vou competir. Falei, Malu, minha amiga, você acabou de ganhar o seu cartão profissional na Colômbia. Eu estou pensando em você agora no palco. Você entra no palco daqui a um ano, eu nem mais vou lembrar que você acabou de ganhar na Colômbia.
A atleta que ganhou, a Jessica Bruhn, que ganhou o Arnold overall, ela tá na minha cabeça. Mas se ela não competir nos próximos eventos, já vai ter outras estrelas. E precisa aproveitar o físico também, né, Terek? O físico está pronto, o físico está competitivo. Você tem que explorar um pouco mais o físico. Isso é uma coisa que eu admiro muito, por exemplo, na Ettila. A Ettila, ela vai lá e mete as caras e vai em todas as competições, não tem medo. Se ela vai perder ou não, não tem problema. Ela dá 100% de si, entra na melhor condição física e vai lá e encara. Eu acho que quando você se... Principalmente profissional, Terek. Eu acho que quando você se torna profissional, a tua profissão é competir. Você é um atleta profissional. Se você não compete, é igual um corredor de Fórmula 1 que não entra na pista. Um jogador de futebol que não entra em campo. Quem não é visto vai ser lembrado como? Eu concordo 100% com você. 100%. Quem que ganha o show de biquíni, Cariani? Quem ganha um show de biquíni? Ah, poxa, mas eu tenho 2 colegas de time lá. Tá bom. Quem ganha o show de biquíni, na minha opinião, é a Ettila. A Ettila ganha o show. A Ettila pegou 3º lugar na Colômbia. Já alguns árbitros começaram a falar que essa menina tem muito futuro. Talvez um grande desafio para Isa Pessini, Ettila Santiago. A Isa vai participar da competição? A Isa participa de todas, meu amigo. A Isa participa. Se você colocar um show em Batatais na quarta-feira, ela compete lá. Não tem medo. A Isa, se eu fizer um show aqui na recepção do Expo e eu falar, Isa, vamos dar a coroa, ela vem de Campinas, compete, e se ela não ganhar, a Isa compete em todas. Ela vai no Arnold, ela vai no Olímpia, ela quer ganhar todas. O Panaim fala para ela, mas talvez você tenha que relaxar o corpo. Ela quer competir, ela conseguiu um patrocínio, o pessoal nos Estados Unidos ama ela, os árbitros veem ela ganhando, todo mundo vê ela ganhando, ganha aqui, ganha ali, ganha aqui. Não, a Isa é vera. Deve ser a próxima, deve ganhar um dia o Olímpia, ganha campeonato no mundo inteiro, um dia desses vai ganhar o Olímpia, compete. Ela já foi 4ª colocada, não era? 4ª? Já foi 4ª colocada e agora é 2ª colocada no Arnold. É isso aí. Agora, Terek, uma coisa interessante, né? Nós teremos um show pro da Men's Physique esse ano, não teremos? Teremos. Agosto? Em agosto já está no calendário. Todos os atletas sabem, mas eu vou anunciar mais uma vez para dar mais tempo para eles se prepararem. Fazer um ofício oficial. Em primeira semana de agosto, terá um show de Men's Physique, Bikini e Classic, todos profissionais. O último show para você se qualificar para o Olímpia. Eu tiro o chapéu para o Felipe Franco, que no ano passado veio aqui no Brasil, mesmo tendo uma mídia fenomenal, porque o Felipe Franco ele passa dos patamares de mídia de um atleta e ele encarou o público e competiu aqui no Brasil. Então, ele tem todo o meu respeito em cima disso. Foi lá e mostrou que ele, acima de tudo, ele é pessoa pública, ele é muito conhecido, ele tem uma mídia que nenhum atleta aqui no Brasil tem, mas ele é atleta. E ele foi lá e encarou o palco como atleta. Ele foi lá como mais um, subiu no palco, deu o seu melhor como atleta e encarou o Brasil. Felipe Franco mostrou pra gente o quanto ele é atleta, ó, de coração. Para mim, o Felipe Franco é não só uma grande representação do fisiculturismo brasileiro, mas também do fisiculturismo mundial. Eu não conheci o Felipe Franco pessoalmente 3 anos atrás. Conheci ele quando eu vim para o Brasil, tive a oportunidade de conversar com ele e ele falou para mim, eu vou competir em Los Angeles. Ele não era o favorito, Cariani, para ganhar aquele show. O cara que era favorito para ganhar aquele show era o Joseph Lee, que tinha acabado de ganhar do Brandon Hendrickson. Eu sei quem é. Que depois se tornou Mr. Olímpia. Felipe Franco não era o favorito para ganhar. Ele foi para Los Angeles. Na minha opinião, o melhor shape dele,
da vida dele. Fantástico. Fez uma batalha contra o Joseph Lee e ganhou do Joseph Lee. Ganhou. Uma semana depois, ou 2 semanas depois, ele veio aqui no Brasil e ele competiu, entrou no palco. Ele queria ganhar, ele deu tudo. Eu sei que ele tinha contusões, mas uma das coisas que ninguém pode falar do Felipe Franco é que ele nunca dá para trás. Ele não carrega. Não, ele é muito atleta. Ele é atleta muito corajoso. Mesmo. Ele é atleta mesmo. Ele é muito corajoso. O Felipe Franco, ele tem a minha admiração acima de tudo por isso. Porque ele tem uma vida pública, ele é um youtuber, ele é uma pessoa que tem todo um trabalho por trás em redes sociais, YouTube, mas o coração dele, ele é atleta pra caramba. E digo mais, nós temos outros grandes representantes aqui no Brasil. E eu acho que quanto mais shows pro nós tivermos no Brasil, maior é o benefício para os atletas brasileiros. Eu fiquei surpreso, porque eu achei realmente que esse Pro 212 teria aproximadamente de 8 a 10 brasileiros no palco. O Jim Manion ficou surpreso que nós não temos 10 a 12. A Sandy Williamson, que é a árbitra central, está surpresa. Todos estão surpresos, porque o Brasil tem sido mencionado como um grande celeiro de fisiculturista 212. Mas acredito que no domingo, Renato Cariani, no domingo, eu e você talvez estaremos falando do futuro da 212 no Brasil. Isso aí. Bom, mas acho agora, que vou fazer uma pergunta que vai deixar você numa posição muito difícil. Para variar. É a tua especialidade. Aonde está o Vitor Lima, que devia estar competindo na 212, que é da sua equipe Darkness? Aqui é Caveira de Verdade. O Vitor Lima, quando terminou a competição do Mr. Olímpia, ele se reuniu com o treinador dele e ele achou melhor fazer o Pro Debut dele somente no final desse ano. Então, ele pediu para fazer o debut dele no final desse ano. Então, quando o atleta não quer competir, eu acho que não é a marca quem tem que impor, porque a estratégia acaba sendo entre o atleta e o treinador. A marca é um apoiador. Mas eu tenho certeza que se ele estivesse participando desse show, seria outro grande candidato mesmo, porque ele entra sempre muito bem condicionado, tem uma linha incrível. Eu acho que ele deve estar vendo ali, deve estar pensando, poxa, eu devia ter participado desse show. Você mencionou na nossa última live que o Eduardo Correia iria ganhar o evento e o Vitor Lima ia ficar em terceiro. Errei minha aposta. É que eu vou ser sempre o Edu. O Edu, eu sou fã, é difícil, você sempre o Edu. Se tivesse um atleta da Integral Médica versus o Edu, eu corri o risco de queimar a língua e ainda torcer pelo Edu. Mas é por isso... Eu sou fã do Edu. Eu vi o Edu competindo na Júnior. Não, é por isso que eu tô fazendo... língua. Por isso que eu tô fazendo essa live com você. Eu podia fazer essa live com 100 pessoas, mas eu falei, vou fazer a live com o Cariani, porque o Cariani, ele ama a empresa dele, ele carrega a bandeira, mas Sim. Ele é um cara de mérito, ele tem muita honestidade com relação a fisiculturismo. E é verdade, você falou que o Eduardo Correia ia ganhar o campeonato, apesar dele não ser parte da sua equipe. Então é por isso que eu dou muito mérito a você. Vou fazer uma pergunta mais difícil ainda. Vamos lá. O Shawn Rhoden repete o Mr. Olympia ou não? Na minha opinião, não. Na minha opinião, eu acho que o Shawn Rhoden foi, na verdade, uma resposta de que os atletas da Open precisam repensar na sua estrutura de linha física, na estética do físico e no condicionamento físico. Mas eu acho que nas poses de costas, Shawn Rhoden, que é um atleta surreal, ele ainda tem um pouco a trabalhar aí
em relação aos seus demais concorrentes. Não digo somente em relação ao Phil Heath. Mas quem ganha? Shawn Rhoden vem... Quem ganha? Olha, se Phil Heath voltar, eu acho que ele vai repetir o efeito do Jay em 2008, quando o Jay perdeu para o Dexter Jackson. Eu acho que o Phil Heath volta com sangue no olho. O problema é se a questão de saúde dele vai deixar, porque a gente percebe notoriamente de que essa hérnia dele na região ali, umbilical ali, insiste em tentar vencê-lo. Mas o Phil Heath é muito completo, né? Ele, no seu auge de condicionamento físico e linha, é difícil de bater. E ele ainda está jovem ainda. Ele ainda tem lenha para queimar, se ele quiser. Porque ele deu a entender que ele não sabe se ele quer. E ele está quietinho na caverna, né? Ele está quietinho na caverna, concordo. O Brandão, qual que vai ser a qualificação dele no show da Espanha? Campeão, se Deus quiser. Campeão. E eu não penso em outra possibilidade que não seja campeão. E se não for campeão, eu só vou descobrir dentro do meu coração na hora da competição. Porque para mim ele é campeão, campeão e campeão. Não consegui achar ninguém naquela lista capaz de bater Rafael Brandão. O Arnold Schwarzenegger falou depois do campeonato para Ana Paula Leal: esse foi o melhor campeonato de fisiculturismo profissional no Brasil. Descreve pra gente, você que talvez conheça o cenário de fisiculturismo brasileiro mais do que qualquer pessoa aqui. Você é atleta, você trabalha com empresas. Como que foi o Arnold Classic South America 2019 com o show profissional, com atletas brasileiros no palco, incluindo o Brandão, Lucas Coelho, Jefferson Santos, James Bond e Tom Aragão? Derek, eu achei que eu estava dentro de uma arena de futebol assistindo a uma final de Copa do Mundo. Eu e o Hugo Abá, que é o fundador da Horsepower Pro, resolvemos inovar no sistema de vídeo e nós fizemos o vídeo para Integral TV comentando, como dois comentaristas do vídeo. Até para ajudar a galera que é fã do fisiculturismo a enxergar a diferença entre os atletas e tirar um pouco o lado fã, assim, de lado, e centralizar mais na questão de critérios de arbitragem, para depois não reclamar do árbitro. Cada vez que um brasileiro entrava, principalmente o Rafael, mas todos os brasileiros, cada vez que um brasileiro entrava, eu acho que os árbitros ficaram assustados de ver a paixão que o brasileiro tem pelo esporte, a vontade, a forma que eles torcem. Teve um momento que o nosso cinegrafista conseguiu captar as imagens de pessoas que estavam de fora da região de arquibancada ali, da região de cadeiras. Era uma multidão. As pessoas não foram embora do evento, da feira do Arnold. Quando a feira do Arnold se encerrou, elas foram todas para a frente do palco e assistiram. Imagina, por exemplo, por Lucas Coelho, por Tom Aragão, que decidiram ousar por participar de uma categoria que não era deles, o presente que eles receberam. Eu acho que para esses dois atletas, principalmente para o Lucas Coelho, que estava fazendo o seu Pro Debut, foi um divisor de água na carreira dele, o Arnold Classic. Ele deixou de ser um atleta, entre aspas, praticamente anônimo, para ser um atleta internacional. Eu vi fotos do Lucas Coelho rodando em páginas de outros países, como os Estados Unidos. E graças ao quê? Graças àquela multidão de pessoas que assustou todo mundo no planeta, porque as pessoas estão vendo que o fisiculturismo no Brasil agora tem peso. Que o fisiculturismo no Brasil aparece. Porque até poucos anos atrás, Terry, sem a chegada da Pro League, e eu não estou falando isso porque eu estou na tua frente, não. Eu estou falando isso de conhecimento. Parecia um clubinho fechado para meia dúzia de pessoas aparecerem. As pessoas, os dirigentes e os seus proprietários queriam aparecer mais que o atleta. Era homenagem para o dirigente fulano, era troféu para o dirigente ciclano, era uma coisa estranha, sabe? Hoje não. Hoje o centro está no atleta e as marcas estão de olho. Elas estão vendo isso.
e elas estão enxergando. Eu nunca vi tanta marca de suplemento patrocinar atleta, Terry. Não estou falando da Integral, porque a Integral, desde 1980 e pouco, ela é arraigada no fisiculturismo. Eu estou falando de outras marcas. Eu estou falando que outras marcas estão vindo e colocando dinheiro nos atletas, contratando atleta. Até ontem, elas só contratavam influenciadores digitais, pessoas que tinham 200, 300, 500, 1 milhão de seguidores. Não, elas estão contratando atletas agora. E até 2017, isso não acontecia, a gente não via. Pega marcas novas que estão no mercado agora, contratando atletas e entendendo que o fisiculturista ele consegue influenciar os seus seguidores e mostrar para os seus seguidores a tua marca consumindo os produtos. Ele consegue fazer isso. E para nós, atletas, isso é um presente, é tudo o que a gente quer. O que o atleta quer? Valorização. Valorização do que ele é. Ser valorizado, começar a ter o seu passe valorizado entre as marcas, é o nosso maior presente. Quem sabe um dia, muitos desses atletas que hoje são apenas grandes atletas, mas que ralam, como o Fabrício, que trabalha numa padaria, não pode viver do esporte. Só tem esse caminho. Patrocínio. Renato, antes de acabar, eu quero compartilhar algo com você. Eu e o Tamer competimos pela primeira vez em 1994 em Piracicaba e depois a gente foi para os Estados Unidos, fizemos nossa vida lá e agora a gente está voltando aqui para o Brasil. Tem 5 pessoas nos meus 25 anos de fisiculturismo que eu acho que tem o melhor conhecimento de fisiculturismo, são os melhores jornalistas de fisiculturismo. Veja se você concorda comigo. Vamos lá. Bob Cicherillo. Top 1 para mim. David Palumbo. Top 2. Tamer Elguindi. Entre o top 1 e o top 2 também. Sean Ray. Perfeito. E agora eu vou colocar mais um. Os meus 5. Renato Cariani. Terry, eu sou somente um old school que competiu pela primeira vez em 1999, que é apaixonado por esse esporte. Mas quanto mais popular ele se torna, mais feliz eu fico. Eu acho que Bob Cicherillo, Dave Palumbo, Tamer Elguindi, Sean Ray e Renato Cariani são as pessoas que têm mais conhecimento sobre o esporte de fisiculturismo. É sempre uma honra conversar com você. Toda vez que eu quero fazer uma live, que eu quero ser emocional, que eu quero falar a verdade, eu vou pensar em uma pessoa no Brasil primeiro. Essa pessoa é o Renato Cariani. Obrigado, Terry. Obrigado pelo teu trabalho, obrigado pelo trabalho do Tamer, obrigado pela Pro League por oferecer esse show Pro 212, porque vai ser épico. Não dá para perder. Esse show eu não vou perder, porque olha, ver aqueles 2 monstros no palco, encarando atletas do Oriente Médio, da Europa, dos Estados Unidos e atletas aqui no Brasil, vai ser fantástico. Não dá para perder. Eu vejo você lá. Cariani, muito obrigado. Você é fera demais. Vejo você no sábado. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.